Muito obrigada, professora. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Consegue me ouvir direitinho? Sim, agora Ai, que estamos bom, ouvindo. gente, me Obrigada. desculpa. Bom, neste momento, então, a gente vai dar início, né, ao nosso primeiro minicurso. Eu me chamo Juliana, eu sou professora do IF, que seja ministrado esse minicurso, tá bom? Então, prezados alunos, professores, técnicos e demais participantes do evento IF Sem Muros, bom dia mais uma vez, tá? Neste momento, a gente inicia o primeiro minicurso do nosso evento, que é a elaboração de projeto científico, tá bom? E esse minicurso, ele vai ocorrer em 2 dias, vai ocorrer hoje pela manhã e amanhã, dia 10, às 10h30, meio-dia, os mesmos horários, tá? E a gente vai ter como ministrante duas professoras, mestres, que é a professora Nila Madureira e a professora Mari Pereira, tá? E a gente informa ainda que esse minicurso, ele está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado posteriormente no canal oficial do IFPA no YouTube, tá bom? A professora Nila Luciana Vilina Madureira, ela é mestre em educação, na linha específica de formação de professores pelo FPA. Além disso, ela é graduada em licenciatura plena em pedagogia pela UEPA, possui especialização em gestão de educação também pela UEPA, especialização em ensino e aprendizagem da língua portuguesa pelo UFPA, e especialização em ensino e aprendizagem em ciências da matemática. Atualmente, ela cursa especialização em transtorno do espectro autista. Cursou licenciatura em letras com habilitação português e inglês, interrompida em 2016. Atualmente, ela é professora EBTT e chefe do setor de ensino e políticas educacionais no IFPA Campus Santarém. Seja bem-vinda, professora. E também ela é pesquisadora do grupo de estudos Trabalhos Docente, tá? E possui experiência em docência, em séries iniciais do ensino fundamental, no ensino médio, na graduação e pós-graduação lato sensu. Coordenação pedagógica em escolas do ensino fundamental, pesquisa os seguintes temas: política pública em educação, formação de professores, formação continuada para professores de educação básica e prática pedagógica de professores, e participa do Conselho Editorial do Pantanal Editora. Agora falando um pouquinho, apresentando a segunda docente, que é a professora Mari José Almeida Pereira, ela é doutoranda em educação, e ela atua na linha de pesquisa formação de professores, trabalho docentes, teorias e práticas educativas do programa de pós-graduação em educação do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará. Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará, e ela atua nas linhas de pesquisa Política Pública Educacional, que atuou, né, em 2015, e pós-graduação em Metodologia da Pesquisa Científica pela Universidade do Estado do Pará. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, integra como pesquisadora dos seguintes grupos de pesquisa: grupo de estudos e pesquisa sobre educação superior, e o grupo de estudo e pesquisa de política educacional, formação e trabalho docente. Tem experiência na área de educação básica, atuando na coordenação pedagógica, vice-direção e professora de ensino superior, com ênfase nos seguintes temas: políticas educacionais, metodologia de ensino superior, políticas educacionais, metodologia do trabalho científico, orientação de trabalhos de conclusão de curso, didática e formação de professores. Integra a rede Universitas BR e é associada da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, PED. Ou seja, as duas professoras são expert no assunto, né, que elas vão tratar aqui conosco. E em nome da coordenação do IF Sem Muros, agradecemos às professoras o aceite em participar desse evento. Aos participantes, por favor, a gente informa a importância de vocês estarem com o microfone desligado, para que a gente consiga evitar interferências do minicurso, tá bom? E o microfone, ele poderá ser ativado em caso de dúvidas que vocês necessitem tirar com o professor,
a respeito do conteúdo. As dúvidas e contribuições também poderão ser compartilhadas via chat, tá? Chat do Google Meet. E eu, como monitora desse minicurso, repassarei ao professor no momento mais oportuno, tá bom? E, por fim, agradecemos a participação de todas. E a passo agora, eu vou passar. E agora eu vou passar a palavra para a professora Nila Madureira, que ela vai dar início ao nosso minicurso. Professora, fique à vontade, se a senhora precisar compartilhar o material, a senhora pode estar projetando. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Olá, bom dia a todos. É com muita alegria e satisfação que eu estou participando desse evento. Agradeço a todos que estão ali. Agradeço à comissão organizadora pela oportunidade, por poder propiciar momentos como esse, de troca e interação. Eu me chamo Nila Madureira, atualmente sou professora aqui do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, e venho hoje compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em construção de projetos de pesquisa, e compartilhar também um pouco da experiência de uma pessoa que tentou 6 vezes pleitear, pagando curso de pós-graduação, mestrado. Então, vocês imaginem, né? Durante essas 6 vezes, eu estou calejada, e dessas 6 vezes, eu consegui acumular experiências e conseguir, ao mesmo tempo, refletir no que é que eu errava e quais eram as minhas falhas no momento de construir um projeto de pesquisa. De certa maneira, esse retardamento, né, e essa busca intensa, essa persistência, essa insistência, ela me trazia frustrações e ao mesmo tempo depois me trouxe alegria. As frustrações porque eu tentava e não conseguia, e tinha que identificar qual era a minha dificuldade, qual era o meu problema, onde é que eu errava. E acabou que com isso eu fui acumulando e fui aprimorando, fui seletivo, eu passei, e é um processo seletivo extremamente concorrido, eu falo isso porque eu não sei se quantas pessoas estão aqui tentando, quantas pessoas têm esse sonho, e às vezes na primeira tentativa e na segunda já quer desistir, e acha que é impossível, que é difícil, que não vai conseguir. E daí das 6 tentativas, na sexta eu passei num programa de excelência, o conceito é excelente, o conceito 5, e passei em primeiro lugar, né? Isso foi uma alegria muito grande. Mas esse primeiro lugar foi fruto de muita dedicação, fruto de muita disciplina, fruto de persistência. E eu espero, com um pouquinho da narração dessa história, eu inspirar pessoas a não desistirem de fazer curso de pós-graduação. É pouca vaga, mas se a gente compreender, entender o que é que precisa de um projeto, talvez vocês sejam bem mais, tenham mais sucesso que eu, né? Na primeira, na segunda, também na terceira. E aí, escrever um projeto de pesquisa requer, né, um conhecimento, uma experiência, uma vivência, o conhecimento de uma estrutura, de uma sistematização, habilidade, entendeu? E nem todas essas habilidades você adquire assim, né, da noite para o dia, de forma imediata, né? O conhecimento científico, ele se dá mediado. Então, esse conhecimento mediado, de certa maneira, ele demanda tempo para ler, tempo para assimilar, tempo para refletir, tempo também para observar a realidade, e, né, a capacidade de reflexão, de olhar os fatos, os fenômenos, e não ter um olhar indiferente. Esse é um dos princípios do pesquisador, ele não ser indiferente diante da realidade, porque é a realidade em si que move, é a realidade em si que motiva, é a realidade em si que cria o interesse de tentar compreender, interpretar, decifrar, buscar uma explicação e provar as respostas ou soluções
para um determinado problema. Então, dessas 6 vezes que eu tentei, na sexta vez eu consegui. E com isso eu compartilho com as pessoas, muitas pessoas me procuram, porque sabem que eu tentei muitas vezes, eu fui conhecendo os programas, eu participei de vários programas, fui vendo como os programas mudam de um para o outro. E fui até que eu me encontrei. A minha linha, que é a minha formação de professores, e a linha a qual hoje eu estou vinculada com um grupo de pesquisa, e até hoje continuo publicando, eu continuo participando de eventos, porque pós-graduação, pessoal, né, vocês estão aqui, quem está pensando em fazer projeto, mestrado, doutorado, pós-graduação é um projeto de vida. Né? Então, se é um projeto de vida, ele está vinculado às nossas rotinas, ao nosso cotidiano. Então, tem coisas que já estão vinculadas ao nosso trabalho. E aí a gente não pode fazer ou pensar, né, fazer um projeto de pesquisa que não seja intencional. Então, se é projeto de vida, é algo que tem a intenção, então ele precisa ser bem pensado, bem estruturado. Aí eu pequei muito por causa desses erros e essas falhas. E aí hoje eu e a professora Melitore vamos compartilhar com vocês como é que foi a nossa trajetória de construção de projeto de pesquisa. Eu no mestrado e ela no doutorado, certo? Pode mostrar, Mary, os slides. Estou esperando a apresentação dos slides mesmo. Não está aparecendo. Professora, está sendo projetado sim, tá tudo certinho, tá bom? Aqui na minha tela não aparece os slides. Eu não estou conseguindo ver os slides. Cadê? Enila, tu não está conseguindo visualizar? Não, então fala aí, Meire, pode continuar. Se você estiver projetando. Professora, tente achar o nome da Maria José, porque tem dois, né? Ela está projetando, então uma das telas na fala dela vai, uma das telas uma das telas dela vai estar projetando. Procura ela na lista de pessoas, tem duas. Aí uma vai estar escrito apresentação. Enila, você está visualizando agora? Desliga o teu microfone. Estava desligado meu microfone. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim, professora, tudo certo. Ah, então eu vou continuar. Posso? Sim, professora, fique à vontade. Tá, então
vamos lá, gente. Então, como eu havia falado para vocês, a nossa intenção é justamente compartilhar saberes, tá? Compartilhar saberes a partir das nossas vivências, experiências que nós tivemos e que ainda continuamos tendo dentro do cenário, do contexto de pesquisa. Então, como eu havia falado para vocês, eu tentei, foi a minha sexta tentativa e, graças a Deus, foi a tentativa que me conseguiu me colocar. E com isso eu entrei com um projeto, submeti um projeto, e ao longo do meu período lá, dos 24 meses, eu aprimorei esse projeto que me permitiu hoje compartilhar com vocês e socializar essa vivência acumulada, da minha parte e da parte da Merijus. Então, a gente precisa compreender que quando a gente pensa em fazer projeto de pesquisa, a gente vai estar inserido num contexto de construção do conhecimento. E que conhecimento é esse? Pautado em que tipo de estrutura? Conhecimento científico, como diz aqui a Bernadette Gatti. A pesquisa ela é a atividade básica da ciência na sua construção da realidade. A busca da pergunta adequada, da questão que não tem respostas evidentes. Construção científica. Então, um dos grandes problemas quando a pessoa quer pleitear um projeto de pesquisa, ela se dá nesse sentido aí. Primeiro, quando a gente pensa pesquisar, a gente parte de uma coisa que a gente chama conhecimento a partir da realidade, né? A empiria. Né? O que é empiria? É aquilo que você está vivendo, que você conhece, que você está relacionado, que você está articulado. Então, muitos projetos, às vezes, eles não conseguem ser bem decididos porque eles desconsideram. No momento que você vai pensar, você vai articular, você vai pensar um problema, você desconsidera o conhecimento dessa realidade, a apropriação dessa realidade. Entendeu? Porque quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, a intenção é que, ao final, a gente chegue a alguma conclusão, alguma consideração, e encontre respostas para aquilo que está nos indagando, que está nos inquietando. E o que nos inquieta, ele parte muito da nossa relação de observação da realidade. Então, uma das questões que tem que fazer pesquisa é analisar a realidade criticamente. Olhar essa realidade e ver como é que ela se apresenta. Ela se apresenta contraditoriamente, ela se apresenta com problemas, ela se apresenta de forma distorcida, ela não revela de fato o que ela é. E aí que entra o papel do projeto de pesquisa. Ele vai justamente fazer isso, analisar, compreender, entender, desvelar, refletir, extrair alguma situação daquela realidade para colocar diante de um conhecimento científico, metódico, para interpretar aquilo. Então, o pesquisador precisa ter esse olhar, né, aguçado sobre a realidade. Então, como é que nasce um projeto de pesquisa? Eu vejo muito as pessoas querendo propor projeto de pesquisa, e um erro traço é a pessoa falar assim, não tem tema para eu pesquisar, eu estou perdido. Me dá uma sugestão do que eu tenho que pesquisar. Isso aí já é um erro, uma falha. Por quê? A escolha é subjetiva. O que significa ser subjetivo nesse sentido do projeto de pesquisa? Que vai diante daquilo que você vive, da realidade que você conhece, da realidade que você está inserido, do contexto que você tem domínio. Então, como é que eu posso sugerir um tema para alguém se aquela pessoa não vive aquilo? Ela não conhece, ela não tem propriedade para falar sobre aquilo, ela não tem acesso às informações, ela não conhece a realidade eterna daquela situação, daquele problema. Então, não dá. Então, é subjetivo, parte do próprio sujeito, parte do próprio propositor do projeto, a ideia em si de construir o projeto, o assunto, o tema, o problema, porque ele tem que estar inserido numa realidade, daquela realidade ele vai extrair a proposta dele. E ele conhece,
ele sabe quais são as limitações. Tem mais. Quando o autor do projeto ele não atenta para isso, essa articulação, quando ele se depara lá na banca, ele vai construindo o projeto dele a partir de ideias que ele não tem, não são precisas, que talvez sejam distantes da realidade dele. Quando ele chega lá no momento da entrevista, é por isso que ele não consegue ser sucedido, ele não consegue ter um projeto aprovado. E aconteceu isso comigo. Eu tinha um desejo, uma certa vez eu fiz um projeto, eu tinha um desejo. Eu quero pesquisar sobre a situação de vulnerabilidade de moradores de rua, porque eu olhava, eu andava na rua, eu via muita informalidade, eu via muitas pessoas transeuntes, sem fazer nada, e aquilo me sensibilizava e eu queria fazer. Um dia eu sentei e fiz na minha cabeça e submeti, porque eu não tinha essa experiência, eu submeti um programa que aborda, né, que pesquisa sobre esse tema. Eu fui aprovada na prova escrita, chegou na entrevista, eu fui aprovada, porque eu não sabia, entendeu? Qual era a minha vivência, a minha experiência, a minha formação acadêmica, a minha leitura teórica, que me permitia debater, discutir sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Eu não era assistente social, eu não trabalhava com nenhum órgão público que trabalhasse, por exemplo, com atenção, com assistência a pessoas vulneráveis que viviam em situações de pobreza, de miséria. A minha formação é pedagogia, eu trabalhava em escola, com alunos, com professores, com a comunidade escolar, com os pais dos alunos. Essa era a minha vivência, minha experiência, e eu estava propondo um projeto que estava totalmente desarticulado disso. Então, como é que nasce um projeto? Um projeto que nasce também a partir da realidade que o pesquisador está inserido. Ele não pode perder isso de vista no momento que ele pensar o projeto. Então, isso é uma questão. A outra que nós queremos definir em relação à nossa apresentação é que nós temos objetivos aqui a serem alcançados ao longo desses 2 dias. O geral é discutir os principais aspectos teóricos e metodológicos que subsidiam a construção do projeto de pesquisa, né? Então, o que subsidia um projeto, teoricamente, para eu poder construir um projeto? Eu preciso me apropriar de um conhecimento das principais metodologias, preciso ter essa leitura. Então, essas minhas 6 tentativas me permitiram acumular leituras, conceitos, me apropriar de discussões teóricas, que me permitiu depois construir um projeto muito mais organizado e elaborado. E os específicos, orientar passo a passo para a construção do projeto de pesquisa, né? A gente vai explicar para vocês desde do tema, do título, da situação problema, da construção dos objetivos gerais específicos, das questões norteadoras, da fundamentação teórica, da metodologia. Então, tudo isso está encadeado. E o princípio é o quê? É a realidade. Está encadeado a uma realidade. Instrumentalizar teórica e metodologicamente. Então, a gente está trazendo para vocês algumas sugestões de leitura, apontando alguns teóricos. Depois, caso alguém tenha interesse, depois a gente pode disponibilizar o nosso projeto de pesquisa para vocês darem uma lida e entender, né? Depois, como é que ele ficou materializado. E nós vamos falar da ideia do projeto, depois vocês podem ver ele materializado, construído. A nossa metodologia vai ser uma exposição dialogada, como a gente está fazendo aqui, apresentando a nossa proposta. A gente vai fazer aqui falar uns pressupostos teóricos e metodológicos para a construção do projeto. E a gente vai trazer para vocês os principais programas de pós-graduação aqui do Norte, em educação, para vocês perceberem como os programas eles têm estruturas de exigências diferenciadas, tem alguns detalhes que são diferenciados. Quem tiver interesse, por exemplo, de pleitear a vaga na FOPA, pleitear a vaga na UEPA e pleitear a vaga na UFPA. Tá. Como eu havia falado para vocês, além de a gente partir da realidade concreta, da empiria, né, do que você vive, o que motiva, né, você só para analisar a realidade e pensar um projeto de pesquisa, porque algo te inquieta
dentro daquela realidade. Então, essa inquietação, ela te motiva a pensar o projeto. Então, quando eu trabalhei com a SEMEC, na SEDUC, por 16 anos no Estado, e o tempo que eu estava em sala de aula, mais o tempo que eu era coordenadora, eu tinha muitas inquietações diante da realidade do trabalho que eu estava inserido, do contexto de trabalho que eu estava inserido. Então, o que é a inquietação para o pesquisador? Aqui, segundo o dicionário, inquietação é o estado daquilo que está inquieto, que foi algo de agitação, que é agitado. Aquilo que está te incomodando, que tu olha assim, tu não aceita daquilo, tu acha muito contraditório. E aí, começa a dar para pensar, por que isso acontece? Né? Então, uma das nossas características é que nós somos inquietos. Né? A gente não é sossegado, a gente não olha a realidade e fica empático diante da realidade. A gente fica sem tranquilidade, quem entender, compreender. Então, o meu projeto ele nasceu de uma inquietação, a partir de uma observação que eu fazia dentro da escola, de um programa ou de uma política pública que era implementado dentro do município em que a escola que eu trabalhava era inserida. E aquilo me inquietou. Durante 3 anos aqui estava me inquietando. Conversei com uma amiga, conversei com outras pessoas. Aí alguém chegou e disse, por que tu não transforma essa tua inquietação num projeto de pesquisa? Leva e submete isso a uma banca para que consiga compreender por que isso acontece. Né? Então, aí já me deu uma luzinha. Eu fiz a partir de uma realidade que eu conheço, de um contexto que eu conheço a escola, eu conheço a dinâmica da escola, eu conheço a legislação que está intermediando ali as relações, eu conheço os sujeitos que estão inseridos dentro desse contexto, entendeu? Esse espaço, esse contexto, eu tenho facilidade, eu tenho familiaridade com esse espaço, eu posso obter dados e informações com facilidade. Olha só, quanta coisa a gente tem que pensar e esquematizar para pensar o projeto. Né? Então, isso é importante? Porque quando for para a banca vai relacionar a pensar como é que tu vai obter dado a informação, como é que tu vai ter o acesso ao sujeito, como é que tu vai ter acesso à legislação, à documentação. E aí, se a banca perceber que não é desarticulado com a realidade, o que a banca vai perceber? Vai inferir. Essa pessoa não vai ser capaz de executar esse projeto, porque ela vai enfrentar muitos obstáculos, muitas dificuldades. E aí ela vai conseguir superar essas dificuldades em 24 meses, que é o tempo que a gente gasta para fazer um projeto de pesquisa no mestrado. E 36 meses é o do doutorado, entendeu? Então, tem que caber dentro do projeto todas as condições para que você possa realizar. Tá? Então, não é uma inquietação qualquer, tá? Então, para redigir um projeto de pesquisa é necessário qualquer inquietação? Não. Para pensar um projeto de pesquisa é preciso que ele seja submetido pelo critério da ciência. Então, não é só parar, não é só apenas sentir a inquietação em si. Tá? É entender que essa inquietação é aquilo que me motiva, aquilo que está me incomodando, pode ser submetido a uma análise, né, criteriosa. A ciência é preciso de ciência, é preciso de método para responder isso. Então, eu preciso ficar atento para isso. Né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá bom o áudio? Então, me confirme. Professora, só aproxime um pouquinho o seu áudio, tá? Microfone. Seu microfone, isso, para melhorar. Tá. Então, uma das primeiras perguntas, né? Eu quero fazer um projeto de pesquisa. E aí, de onde é que eu parto? Como é que começa, né? De onde nasce um projeto de pesquisa? Nasce da realidade. Dessa realidade eu tenho uma inquietação, só que essa inquietação ela não pode ser qualquer tipo de inquietação, ela precisa ser submetida ao critério da ciência. E aí, uma das primeiras perguntas que eu devo fazer é essa inquietação, que é como se fosse um problema que eu estou observando. Quando eu vou responder
esse problema, né? A resposta que eu vou dar é sim ou não. Eu estou com um problema, observando alguma realidade, eu começo a questionar. Aí como é que eu faço para resolver isso? E aí a resposta é sim ou não. Descarto. Isso já pode ser, já aponta para mim isso como se não fosse um problema de pesquisa. Porém, né, se essas forem a resposta, quer dizer que você não elaborou, né, e não é um problema aqui. Se o problema exigir rigor, método, critério, aí sim você está diante de um problema que requer o quê? Uma resposta elaborada. Então, quando você pensa para projetar, para sistematizar um projeto, e você gera um problema, e esse problema vai nortear a escrita do seu projeto, e tu percebes que para responder isso, tu precisas recorrer ao método, você precisa fazer análise documental, você precisa, por exemplo, fazer entrevista, você precisa fazer observação, você precisa de utilizar uma série de critérios para poder obter uma resposta ou uma explicação, aí você está diante de um problema de pesquisa, né? O que aconteceu comigo? Então, eu estava incomodada com uma política pública, essa política pública afetava o quadro dos professores, a vida dos professores na escola, só que, para eu explicar que isso afetava o problema com os professores e com os alunos, não bastava dizer, olha, isso está afetando porque é errado, isso está afetando porque isso não é eficiente, isso está afetando porque isso não dá certo. Não, eu tinha que demonstrar por que não dá certo, por que não é eficiente, por que acarreta problema no trabalho dos professores. E isso só foi possível mediante o quê? A pesquisa, obtendo o quê? Entrevistas, observação, analisando a legislação, analisando os dados estatísticos, as documentações, entendeu? As políticas, os programas que permeavam aquele problema que eu queria entender. Tá? Então, a inquietação, ela gera o problema, né? A realidade, ela é importante para o pesquisador. E ontem, quando eu estava pensando, elaborando aqui, eu peguei, né, 3 situações de 3 cientistas que partiram da observação da realidade. Né? Newton, Galileu Galilei e Albert Einstein. Newton queria entender a lei da gravidade. Ficava o quê? Observando a natureza. A realidade dele era essa. Ele partiu de uma realidade, ele teve um pressuposto, ele teve uma inquietação. Né? Por que as coisas caem? E Galileu Galilei também começou a observar a realidade dele, a realidade da natureza, como a natureza se apresentava. E Albert Einstein também. Então, uma das nossas características é o quê? Partir da realidade, da observação da nossa realidade. E as inquietações, elas são geradas a partir dessa observação. Então, eu quero escrever projeto de pesquisa, eu preciso analisar o meu entorno e a realidade, o que está acontecendo. Quais são os principais problemas que estão sendo apresentados. Então, inquietação gera problema. Aí, vocês acham, né? Falando em cotidiano. Aí o cotidiano está relacionado com a realidade. Você acha que é importante que a problematização seja suscitada a partir da experiência do cotidiano profissional ou acadêmico que estamos inseridos? Sim. A problematização é extraída desse cotidiano profissional ou do cotidiano acadêmico, onde quer que nós estejamos inseridos. Isso do ponto de vista de quem já, por exemplo, já fez a formação inicial e está trabalhando, está lecionando, está desenvolvendo uma atividade profissional em alguma área, e acadêmico quando você está na formação inicial. Então, você está na formação inicial, lidando, se deparando com uma série de conhecimentos, uma série de teorias, uma série de informações. Né? Então, a problematização ela vai ser extraída disso. Tá? E por quê? Por que isso é importante? Porque a problematização, ela é suscitada pelo cotidiano, ela revela as limitações e possibilidades de levantamento e de possíveis obstáculos que o pesquisador pode se deparar ao longo de uma proposta de pesquisa. Então, por isso que não é ideal que ninguém sugira tema para ninguém, assunto para ninguém pesquisar. Porque quem vai pesquisar que precisa compreender, entender quais são
as limitações e os obstáculos que a pessoa pode encontrar. Né? Então, por exemplo, você quer fazer um projeto de pesquisa e uma das suas técnicas é análise de documento. Para quem não sabe, documento não é um acesso a documento, não é uma tarefa muito fácil para quem está fora do contexto institucional. Não é fácil você ter acesso, você chegar e obter as informações. Isso demanda tempo, demanda disponibilidade, interesse de quem vai atender você. Agora, se você trabalha numa instituição e você quer fazer uma pesquisa, um estudo a respeito daquela instituição, o que você acha? Você vai ter mais facilidade de obter dados e informações. Isso é apenas um exemplo que eu tenho para ilustrar para você. Como essa questão aí, né, do cotidiano, da realidade, ela deve ser considerada. Né, porque é o próprio pesquisador que vai perceber qual é a limitação dele, qual é o obstáculo que ele vai enfrentar, aquele problema que ele está observando. Ah, eu vou conseguir fazer isso, não vou conseguir. Aí ele vai ter que ver quais são as estratégias. Não, eu vou adiante na escrita desse projeto, desse problema, não vou conseguir responder. E aí, o pesquisador, ou o propositor da pesquisa, precisa observar. Tá. Após eu ter olhado minha realidade, ter extraído um problema, eu percebi, olha, consigo estar vendo aqui umas dificuldades, o sistema não está funcionando como deveria, né? Um programa não está funcionando como deveria, uma ação está contraditória, a parte escrita é de uma forma, quando se aplica a outra na prática. Tá, eu extraí um problema ali, alguma coisa, algo que me inquieta, tá? O que é que eu vou fazer? Depois que eu partir desse problema, que é do problema que nasce da minha pesquisa, eu preciso ter habilidade. Que habilidades são essas que são extremamente importantes para eu escrever um projeto? Se eu não tiver, eu vou enfrentar muita dificuldade. As 6 vezes que eu tentei foram importantes, porque essas habilidades eu fui aprimorando. Domínio da língua escrita. A pessoa que quer ser pesquisador tem que ter esse domínio. Se não tiver, pelo menos tem que aprender a desenvolver. Domínio dos gêneros textuais acadêmicos. Todos são importantes. Eu preciso saber fazer resenha, eu preciso saber fazer resumo, eu preciso saber fazer fechamento, eu preciso ter o domínio desses gêneros textuais, porque no momento que eu construir meu projeto, isso vai ser colocado à prova, eu vou colocar ali toda a minha capacidade de síntese, de análise, crítica, entendeu? De saber usar os fundamentos teóricos, saber fazer as minhas referências, porque não se faz projeto sozinho, o projeto é um diálogo entre você e os diversos pressupostos teóricos, as teorias e com os pesquisadores. Tá? Domínio das normas da BNT, pelo menos o básico eu preciso, não posso construir um projeto todo organizado. Familiaridade, saber as técnicas e métodos para cada tipo de abordagem. Como é que eu faço para eu saber qual é o método e a abordagem adequada, né, para um problema que eu quero investigar? Eu tenho assim uma estratégia que eu aprendi no mestrado, depois eu aprendi e compartilhei com as pessoas. Eu vou até o programa que eu estou inserido, ou o programa que eu pretendo pleitear, e investigo quantos trabalhos foram escritos com aquele tema que eu pretendo estudar, investigar. E lá eu vou observar o que predomina na metodologia do objeto que eu quero estudar e investigar. E aí eu vou conseguir ter uma pista dos prováveis métodos e das prováveis técnicas que vão me ser úteis. Por que eu falo isso? Porque a gente não dá conta, a gente não tem perna também de saber todos os métodos e todas as técnicas, até porque nós não usamos todos. Né? Então, os que nós usamos mais, outros usamos menos. Né? E aí, após eu ter feito, né, esse primeiro momento ali de análise, reflexão, definição de problema, eu vou
começar a escrever o meu projeto mediante esse problema. E aí eu vou para os itens de um projeto de pesquisa. Quais são os itens? Como é que se escreve cada um desses itens? Na UEPA, o mestrado da UEPA, o que é que eles exigem lá? Linha de pesquisa, tá? O que é a linha de pesquisa? A linha de pesquisa consta do conjunto de professores que pesquisam e abordam objeto que provavelmente você quer estudar, ou estão inseridos numa discussão de uma linha e eles investigam. Um exemplo nosso do PPG é de formação de professores. Tem formação de professores, educação e cultura e políticas públicas. Então, cada uma dessa linha vai ter um conjunto de professores ali aptos, preparados, habilitados a orientar de acordo com aquela linha, que a gente diz que é o expertismo, né? Cada linha tem um grupo de professores com as suas expertises. Precisa ter cuidado com isso, porque você não vai escrever um projeto sem considerar a linha, porque senão você vai ser reprovado também. Por exemplo, você quer discutir educação e cultura e submete seu projeto lá em políticas públicas, a não ser que você consiga fazer uma articulação dentro do trabalho que remeta à ideia de políticas públicas com educação e cultura. Aí seu projeto pode estar lindo, maravilhoso, mas não tem ninguém para orientar ali naquela linha. Tá? Área de interesse. Sugestão de orientador. Sugestão de orientador é extremamente importante. A gente conhece o orientador às vezes antes que ele nos conheça. E a ideia é sempre ir lá no LAT. No LAT do orientador, ler tudo que ele escreve, o grupo de pesquisa que eles estão tudo. Se eu quero me submeter a um projeto de pesquisa, um grupo, tenho que entender, compreender como é que funciona esse grupo, quem são os professores, quem é o meu provável orientador, o que é que ele vê, qual é a base, qual é o fundamento, qual é a discussão dele. O número de matrícula, a justificativa com contextualização do objeto de estudo e problema. Mais adiante, a gente vai detalhar ainda os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia e as referências. Isso na UEPA. Na UFPA, o que eles exigem lá? Delimitação do tema, justificativa e a sua relevância, formulação dos objetivos e do problema de investigação, referencial teórico, cronograma de realização, a bibliografia utilizada na sua construção. E será considerada a adequação do projeto às orientações disponíveis na linha de pesquisa. Então, eles dão as linhas, lá você encontra o quadro de professores, e você vai e escreve e orienta. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente escreve o projeto, a intenção é a gente acertar o alvo, né? Todo mundo que escreve projeto quer ser aprovado. Ninguém escreve projeto para não ser aprovado, né? Com certeza a expectativa é sempre ser aprovado. E aí a gente precisa ter em mente que essa aprovação é como se fosse um alvo. E aí, para atingir esse alvo, a gente precisa seguir uma série de passo a passo, de critérios. Além de ser aprovado na própria escrita, além de ter o currículo e tal, mas o projeto ele é um alvo que você pretende acertar. E o alvo, claro, é você chamar a atenção do seu orientador, mostrar para ele, demonstrar que aquele tema ali é relevante, que é importante. Ele vai ter algo a ganhar, ajudando a orientar. Porque nesse processo de orientação, nós aprendemos juntos. A aprendizagem ela é mútua, é do orientador e do orientando. Então, para isso, o projeto tem que contribuir com o conhecimento também daquele orientador. Ele tem bastante informação, eu falei, já tem bastante expertise, mas o que você vai trazer, você também contribuir com informações e conhecimentos que ele vai ter sobre aquele objeto. Então, por exemplo, a minha orientadora, como aqui professores, ela conhecia um dos projetos que tinham sido
feito mestrado, que era o Alfamate, que é da Mary Jus, que ela vai apresentar para vocês. E desculpa, era o Expertise, o meu era o Alfamate. E aí ela só sabia porque ela tinha participado da banca da Mary. Ela sabia do programa que a Mary tinha investigado. E aí eu não sabia, né? Mas como falei para vocês, é para acertar o alvo. Trouxe um outro programa, trazendo elementos diferentes, uma proposta diferente, além daquilo que a Mary Joana havia apresentado. Que a minha intenção era mostrar todo o panorama da formação, do programa de formação continuada no município. Era uma proposta meio que ousada. E mais um programa. E ela não conhecia esse programa, ela conhecia de ouvir falar. Ela sabe que existe no sistema, que existe uma forma. Só que, detalhadamente, com informações, com dados, ela, assim, não sabia, e aí ela ia se apropriar a partir da nossa troca. Então, de certa maneira, eu iria contribuir para ter acesso a uma série de informações, isso era importante para ela. Então, isso ia contribuir também com a discussão dela, com a escrita dela, com os trabalhos dela, entendeu? Com que ela, então, quem constrói um projeto tem que ter consciência que ele vai contribuir com o seu orientador também. Né? Não é uma contribuição apenas do orientador, porque ele tem bastante conhecimento acumulado, mas também é do esforço do aluno também contribuir com o programa, entendeu? Propondo, elaborando, participando. Então, as pessoas às vezes acham que fazer mestrado é só assistir aula. Não é só assistir aula. O mestrado, você é mais uma pessoa contribuindo ali naquele programa. É mais uma pessoa enriquecendo ali com produções, com publicações, entendeu? Então, é preciso o propositor ter essa consciência e ter essa autonomia, esse esforço. Né? Não é apenas a fazer por um status acadêmico, social. Isso é importante. É bom a gente ter a nossa fala qualificada, né? Nossa fala, como falar com propriedade sobre o tema. Mas também é bom a gente contribuir, essa nossa fala mesmo, uma contribuição social. Ele tem uma relevância social. Então, o projeto ele precisa ter essa relevância social. Então, quem constrói precisa estar ciente disso. Tá, dá o foco. O que se pede? Título, resumo, palavras-chave, problema de pesquisa, justificativa. Essa justificativa dentro já tem que estar fundamentação teórica, o objetivo geral, os objetivos específicos, a metodologia e as estratégias. Então, quando fala metodologia, além de você colocar a metodologia, ou seja, as técnicas, você colocar as técnicas e os métodos, você precisa detalhar como que vai ser aplicada essas técnicas e esses métodos. E as referências. Agora, Meire, eu passo a palavra para ti e tu dá prosseguimento, tá? Ok, tá bom. Então, bom dia a todos que estão aqui conosco. Nós estamos com 23 pessoas participando aqui da sala. Nila, é você que está fazendo a projeção? Sim, tu queres fazer aí? Tá, eu vou fazer a projeção. Melhor que tem controle. Tá, eu só quero saber das pessoas que estão participando aqui do minicurso, para nós darmos continuidade. Até o momento, a Nila compartilhou algumas questões que são necessárias para quem quer fazer projeto e concorrer a uma seleção de mestrado ou doutorado, né, dentro das condições objetiva que você se encontra, né, os programas de pós-graduação, eles são avaliados de quadrienalmente pela CAPES, onde é emitida uma nota. Então, aqui no Norte, um dos programas mais bem conceituado é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. Nós estamos com conceito 5, né, e pretendemos cada vez mais aumentar essa possibilidade. Então, quando o programa ele aumenta o conceito, ele também é muito rigoroso em relação à seletiva de quem vai estar adentrando. E aí nós estamos, a ideia desse minicurso foi compartilhar os elementos que logo no início, como a Nila pontuou para todos, necessário para a construção de um projeto viável, um projeto que poderá ser aprovado
para os professores. Então, aí tem condições que não dá para nós prescindirmos, tal como, primeiro, conhecer os programas que você quer concorrer. Segundo, a linha de pesquisa desse programa. Nós focamos aqui nos programas de educação, mas você poderá, aqui entre nós, poderá ter pessoas que poderão tentar em outros programas. Essas orientações que estão sendo dadas aqui para os programas em educação, elas são não são diferentes dos demais programas, tá? Então, seja aqui no Norte, no Sul, no Sudeste, em qualquer parte do Brasil, essas orientações, elas não são tão diferentes. Se você consegue, olha, eu fiz um projeto, eu sigo a rigorosidade da UFPA, é um dos mais rigorosos na organização, mas se você faz um projeto para concorrer a um programa de pós-graduação em educação da UFPA, eu adequei ao programa de pós-graduação da Unicamp e tive aprovação em ambos, né, quando eu fiz a seletiva. Então, para você ver, conhecendo os elementos que estruturam o projeto, você pode concorrer a qualquer programa, seja de educação, seja de outras áreas, seja da psicologia, da assistência social, seja de qualquer área, você tem elementos que te garante te subsidiar na elaboração desse projeto, tá bom? Então, eu quero saber dessas 22 pessoas, quem vai fazer aqui, quem está interessado em fazer seleção de mestrado ou doutorado aí esse ano, muitos programas adiaram para o próximo ano, né? Inclusive o nosso da FPA, vai ser no início do ano, a seleção para início da aula em agosto de 2021. Quem aqui desses 22 estão interessados em fazer seleção? Só para eu ter uma ideia de quem está aqui conosco. A Júlia quer fazer para o doutorado, excelente. Porque eu tenho algumas especificidades para quem vai fazer a seleção para o doutorado e quem vai fazer para o mestrado, tá? Tem umas questões, umas exigências que são diferentes. Quem mais? É só a Juliana que vai tentar doutorado, o pessoal não vai tentar mestrado, não tentar mais nada? A Adriane quer fazer para o mestrado de Cametá. Olha, eu esqueci de colocar as orientações do mestrado de Cametá, mas a Adriane segue mesmo as orientações do nosso, do PPGED, lá em Educação da FPA. Não é tão diferente. Vamos já falar sobre isso. Deixa eu ver, a Adriane, a Juliana, e quem mais vai tentar? Ninguém mais vai tentar esse ano? A Larissa quer fazer mestrado em serviço social, né? Também não diferencia tanto. Bora lá ver quem mais vai tentar. Enquanto vocês vão compartilhando aí, eu vou projetar a nossa tela, tá bom? Eu queria saber quantos aqui mais ou menos vão fazer, porque eu já tenho em média o interesse. Pessoal, com licença, para quem ainda não se inscreveu no minicurso, eu peço, por favor, que se inscrevam, tá? Para poder emitir o certificado de participação de vocês, tá bom? Então, pode clicar aí no link que está disponível do Event 3, eu vou colocar de novo no chat, para que vocês possam estar fazendo inscrição no evento e no minicurso, tá? Só para deixar claro. Muito obrigada. Excelente, Ju. Agora, está projetando para todos? Ju, está projetando? Sim, certinho. Então, tá. Gente, a Nila deu excelentes contribuições. Eu tô retornando aqui os slides porque teve 2 pessoas que entraram agora na sala. Só para informar que a Juliane disse que vai ficar gravado esse minicurso, vai ser disponível no site da FPA. A Nila começou falando sobre como nasce um projeto de pesquisa, falou da programação, né, nossa, falou da inquietação que nos move, uma inquietação que eu chamo epistemológica, né? Não é uma inquietação apenas de algo do cotidiano, mas é uma inquietação epistemológica que nos leva a querer entender para além da realidade, né? O professor até fala que eu amo essa palavra, desvelar a realidade, desvelar. A realidade, ela nunca é como ela se mostra, ela sempre tem por trás dela
outras histórias, outros fatores, outros fenômenos que precisam ser compreendidos. E quem é que vai compreender esse fenômeno, para além da realidade da forma que ela é? É a pesquisa, somos nós, os cientistas que vão entender, que vão trazer essa realidade desvelada. Porque em qualquer visão nós vamos ver a realidade como ela se apresenta, mas quando você busca ver o que tem por trás dessa realidade, quais são as relações, o que constitui, por que dessa forma e não de outra, essas inquietações, que eu chamo de inquietações epistemológicas, você vai ter direcionamento para construir aí um trabalho bem alicerçado. Eu não vou estar retomando a discussão que a Nila trouxe, que foram de suma importância, né, para a construção do projeto. Então, aqui ela falou um pouco sobre a inquietação epistemológica, citou aqui o exemplo de algumas inquietações, inclusive a dela, no que se refere ao projeto de pesquisa que ela submeteu, falou um pouco do cotidiano, falou um pouco sobre essas necessidades que todos nós temos conhecimento para a construção do projeto, e os itens que compõem o projeto de pesquisa dos programas, eles se diferenciam em relação às exigências, ao número de laudas, a forma de organização, mas não são díspares da essência. Por exemplo, o que todo programa de pós-graduação pede? O problema da pesquisa, tem programa que considera, são questões de pesquisa, né? Obviamente, conhecimento do que tu queres pesquisar, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia. Então, todos os programas, eles não vão... podem colocar outros elementos, mas esses são essenciais nessa definição. O da UEPA, essa exigência da UEPA, e o número de lauda, cada vez percebo que o número de lauda vai diminuindo. Daqui a pouco, o número de lauda está uma lauda. Por quê? Porque eles estão sendo cada vez mais objetivos no que você quer pesquisar, está diminuindo. Esse daqui foi o último edital da UEPA, esse aqui foi o da UFPA. O da UFPA continua essa estrutura de organizacional há um tempão, né? Mas aqui eles exigem mais lauda, 15 laudas. E aqui o da UFOP, eles são bem organizados no sentido de número de caracteres que eles querem por todo. Então, dá para perceber, olha, 12.000 caracteres em cada um, tudo 1.000, ou seja, isso aqui não dá, deixa eu ver, 10, metodologia 10, deve estar no máximo umas 7 laudas, 8 laudas por aí, por esses 1.000 caracteres. Veja como eles são bem organizados. Então, via de regra, todos os programas exigem que os projetos, eles apresentem esses itens que nós vamos aqui dialogar com vocês. Você tendo domínio de como construir esse item, de como fazer essa construção, você consegue submeter seu projeto a qualquer programa de pós-graduação a nível de Brasil. Então, primeiro, você precisa ter um tema que você queira pesquisar. Então, o pessoal do mestrado, quem vai fazer seletiva para o mestrado, você precisa pensar em um tema que esteja alinhado ao programa de pós-graduação que você quer. Então, primeiro dever de casa de vocês hoje, depois aqui do minicurso, veja o programa de pós-graduação que você queira submeter, tá? Vai participar da seleção, pegue o último edital e leia o último edital. No último edital tem as linhas de pesquisa, os professores que são orientadores dessas linhas de pesquisa, tem a referência bibliográfica que eles solicitam para leitura. Antes, quando eu fiz a seleção do mestrado, eram 15 livros para ler, né? Então, quando eu fiz do doutorado, já era só 3 livros para ler e mais artigos. Também tem diminuído. Agora, se você vê, por exemplo, quando eu fiz da Unicamp, só tinha 1 livro para ler, o resto era artigo. Então, você percebe que também tem diminuído a quantidade de leituras. Essa leitura, ela serve não só para fazer a prova escrita, mas também para fundamentar o nosso projeto. Então, primeiro, o dever de casa hoje, você vai no programa que você quer. A Adriane falou aqui do programa de pós-graduação em educação de Cametá. Você vai lá, pegue o último edital, leia esse edital, e veja linhas de pesquisa, qual dela você tem interesse, a partir da temática que você almeja pesquisar, e veja quem daqueles professores ali se adequa mais ao que você quer. Fazendo isso,
Segundo dever, escolhi esse professor aqui, ele pesquisa sobre esses elementos que são importantes para que eu quero. Você vai lá no Lattes desse professor, tá? E você olha a pesquisa que ele está desenvolvendo, veja os artigos que ele tem publicado e baixe logo isso, tá? Faça uma pasta no seu computador, baixe os artigos, veja capítulo de livro que essa pessoa, e você vai ler e ver que se de fato está alinhado ao que você quer pesquisar. Estando alinhado, então você, está alinhado, eu já sei, vale a pena. Então, vamos fazer o projeto agora? Vamos. Você já começou a fazer o seu projeto, quando você já está começando a alinhar o que tu queres pesquisar com o orientador que você vai escolher. Porque eu estava conversando com os professores, que eu sou da Comissão Científica de Acompanhamento Discente e da Comissão Científica, representando o pessoal do doutorado na UFPA, e também da Comissão Científica de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação, represento do programa de pós-graduação que eu faço parte, representando o pessoal do doutorado. E aí minha gestão encerra agora em dezembro e não vou continuar. Então, eu estava conversando com eles, o que faz um aluno ser reprovado? Você consegue uma boa nota e reprovar no projeto. Primeiro, é a não adequação do que você quer pesquisar com o orientador que você escolheu. Então, você tem um belo projeto de pesquisa, tira uma nota excelente, mas você escolheu um orientador que não pesquisa sobre essa temática, que não tem intimidade sobre essa temática, ele não quer também, porque ele tem um projeto já em desenvolvimento. Então, não adianta, você vai fazer um projeto que esteja alinhado já com o orientador e dentro da linha que você quer. Então, não pense, a sua temática, ela tem que ser com o teu interesse pessoal, mas veja se esse interesse pessoal, profissional, está alinhado ao programa que você quer. Se não tiver, por exemplo, eu tenho um aluno da Lato Senso, que ele quer submeter um projeto para a fonoaudiologia, ele é fonoaudiólogo, e ele quer submeter um projeto para uma temática que nós pesquisamos aqui, não tem. Nós encontramos apenas uma universidade aqui onde eu estou agora, no Sudeste. Então, eu disse para ele, então nem adianta você fazer um projeto belíssimo, submeter, não vai ter orientador, não tem orientador. Então, essa é a primeira regra, tá? Então, tendo isso em mente, veja, o seu tema, né? Que tema? Primeiro eu preciso saber que tema, qual é a área que me interessa? É educação ambiental? É formação de professores? É formação inicial? É formação continuada? Eu me interesso pela história da educação? Eu me interesso dentro da educação especial? O que me chama a atenção? São as políticas de formação, são as políticas de gestão, são o que me interessa. Uma vez eu tendo o conhecimento do tema, eu sempre me interessei pela formação de professores. Sempre foi meu interesse. Então, formação de professores é o meu tema, é o abrangente do assunto, que vai ser explorado por várias possibilidades. Então, primeiro eu preciso saber o que me interessa, não é educação especial, eu me interessa entender essas políticas aqui. Então, primeiro definir o tema. Quando eu decido o meu tema, né, o tema da Nila foi formação continuada de professor. Dentro da formação continuada, esse aqui é um exemplo do trabalho dela, que ela pontuou, dentro da formação continuada tem várias nuances, tá? Então, o tema, ele é abrangente, mas depois que eu tenho o tema, é dele que eu vou tirar o quê? O meu título, porque o título é sintético, é o afunilamento do meu tema. Então, formação de professores é abrangente, mas quando eu digo que eu quero pesquisar as influências do programa FAMAT, que é a pesquisa da Nila, na prática pedagógica dos professores da escola municipal tal, então, eu disse que eu vou estudar dentro da formação continuada dos professores um programa. E esse programa é voltado a uma série, a uma escola, a uma delimitação desse título. Então, os melhores títulos são aqueles que você lê e você diz assim, fulano pesquisou sobre isso, eu quero ler esse trabalho. Então, esses são os melhores títulos. Então, seu título ele precisa ser objetivo, ele precisa revelar o que você vai estar pesquisando. Então, pensou no tema, pensou no título,
antes de pensar nas outras possibilidades de pesquisa, eu preciso saber se tem alguém que me oriente dentro do meu título, tá? Então, tendo alguém que me oriente, então agora eu vou dar sustentação ao meu projeto e vou fazer com que esse projeto ganhe vida, ganhe um corpus para ser avaliado por uma banca, porque o seu projeto, ele é avaliado a parte escrita e a entrevista, ela é nada mais do que a defesa do seu projeto. Você vai falar para a banca por que você escreveu esse projeto, qual o seu interesse de escrever sobre esse projeto, se você tem familiaridade com a temática, mas mesmo que você não esteja dentro daquele objeto, dentro daquela conjuntura que surgiu aquele objeto, mas você tem condições de efetivar essa pesquisa, dá para fazer tranquilamente. Agora, quando já tem familiaridade com a temática, por exemplo, pessoal doutorado, né? O pessoal de mestrado, não tem ainda familiaridade, mas é um tema que eu tenho muita leitura, eu nunca trabalhei especificamente, mas eu tenho leitura, eu quero compreender, eu quero entender sobre isso, eu preciso contribuir com esse debate. Tá, tudo bem, ótimo. O pessoal doutorado já diferencia, gente. Nós não vamos fazer um doutorado, o doutorado são 4 anos, o mestrado são 24 meses, 2 anos. Nós vamos fazer um doutorado com um tema que caiu de paraquedas, não. Até o mestrado eu posso dizer, não, tal título, tal tema me interessa e eu vou me aprofundar nele e assim eu vou ter bases, construção da base. Doutorado, não. Doutorado já se exige do pesquisador um mínimo de conhecimento que foi obtido no mestrado, um conhecimento de pesquisa. Então, você, para fazer o seu mestrado, no mínimo, você já tem que ter uma base teórica e metodológica de como fazer a tua pesquisa. Então, eu, quando fiz meu mestrado, eu pesquisei sobre formação continuada de professores, né, o programa aí é Expertise em Alfabetização da Prefeitura Municipal de Belém. Quando eu fiz o meu doutorado, a seleção do meu doutorado, eu detectei o problema que eu queria pesquisar no doutorado a partir da minha base do mestrado. Então, existe dos doutorandos uma base teórica mais sólida em relação ao seu objeto de pesquisa, uma base metodológica mais rigorosa em relação ao fazer pesquisa. Coisas que no mestrado ainda se diz assim, não, o pessoal está fazendo, vou iniciar, né, vai ser o mestrado ainda, então, tem todo os professores avaliam ainda nesse âmbito dessa apropriação, mas no doutorado já se exige isso de quem quer fazer o doutorado. O mínimo de conhecimento teórico, metodológico, que dê sustentação ao que tu vais pesquisar. Então, a partir da minha pesquisa do mestrado, eu detectei que no município de Belém, a prefeitura tinha fechado parceria com várias empresas privadas para ofertar formação aos professores, para além do centro de formação que eles já tinham. Isso me chamou a atenção. E eu fui pesquisar, fiz um levantamento, se outros municípios também viviam essa realidade, ou era uma realidade localizada, ou uma realidade que está para além de Belém. E eu percebi que, a nível de Brasil, vários municípios e estados estavam fazendo esse trabalho de parcerias com empresa privada para oferta de formação aos professores de suas redes. Então, quando eu tive esse conhecimento, mesmo que fosse só localizado, já me dava a base de fazer a pesquisa. Mas eu precisava ver se outros municípios também tinham essa realidade, e a partir desse conhecimento mais abrangente, eu disse, então, é isso que eu vou fazer para o meu doutorado. Eu vou pesquisar as parcerias público-privada para a formação continuada de professores nos municípios paraenses. E aí eu pretendia fazer 3 municípios paraenses, ou seja, na verdade eu queria fazer a região metropolitana de Belém. E aí estava empolgada para fazer, mas aí quando nós começamos a estudar, nós tivemos um corte grotesco na pós-graduação, que cortou as bolsas dos doutorandos e também dos mestrandos e impossibilitou de receber as bolsas. Então, vocês sabem que quem faz seleção para o mestrado pode concorrer à bolsa. Quem não tem vínculo empregatício ganha de primeira as bolsas. É uma bolsa de R$ 1.500, tem da CAPES e CNPq. E o doutorado também tem os critérios, é uma bolsa de R$ 2.500 que ajuda na pesquisa. E eu tive que redimensionar a minha pesquisa e ficar apenas em um município que eu tinha condições de dar conta. O que isso nos dá de subsídio? Sempre é bom nós pensarmos na efetivação da nossa pesquisa. Você pensa que você poderá ter uma ajuda financeira, mas pense,
eu posso não ter, e a pesquisa tem que sair, eu tenho que dar conta. Então, poderá ter ou não. Então, no caso, eu fiquei com o município para garantir, e aí eu pesquiso sobre a influência. O que as empresas privadas têm, nesse sentido, contribuído, fazendo uma análise crítica, obviamente, desse processo de parceria. Então, essa é a minha tese, será a única tese a nível de Brasil. Eu já fiz um levantamento, nós não temos outra para essa temática específica. E isso é importante, você, quando for pensar no seu título, a gente vai pedir lá no referencial metodológico, você fazer uma revisão, um estado da arte, sobre o que já tem produzido, sobre o que tu queres pesquisar. Então, mesmo que tenha um debate bem consubstanciado sobre a temática que você quer pesquisar, a sua pesquisa, ela sempre poderá apontar um aspecto inovador desse debate, trazer ao debate uma realidade localizada, trazer ao debate uma experiência, enfim, sempre há possibilidade. Então, não anule a sua pesquisa, o seu interesse, porque já tem vários assuntos debatidos, ótimo. No mestrado, a gente precisa ter essa consistência de várias pesquisas que nos dê esse arcabouço. No doutorado já é permitido já essa pesquisa inédita, nós já poderemos fazer, né? Já, mesmo assim, precisa de um referencial teórico que nos garanta e que nos dê esse subsídio. Então, em relação ao tema, ao título, é isso que a gente tinha. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o tema, o título, alguma dúvida para nós passarmos. Nós estamos em 11h45, nós temos 15 minutos, né? E aí eu quero saber, e aí eu vou esperar aí a Ju falar se tem alguma pergunta para a gente. Professora, eu tenho uma pergunta, né? Eu gostaria que a senhora puder responder, eu agradeço. Professora, eu sempre ouço dos meus alunos, né? Eles perguntam para mim o seguinte: professora, o que diferencia quando a senhora lê um trabalho, o que faz com que aquele trabalho identifique que é uma monografia, que é uma dissertação ou que é uma tese, né? Aí eu queria ouvir, assim, de uma pessoa que é especialista na área, como é que a senhora consegue, professora, ver essa distinção entre esses três tipos de trabalhos? Ótimo. Interessante essa pergunta. O que diferencia um trabalho de graduação, um trabalho de pós-graduação lato sensu, que é especialização, uma dissertação que é a nível de stricto sensu, mestrado, e uma tese, que é o doutorado? É o trato ao problema e a profundidade teórica. Vejam só, eu não posso exigir, a diferença está no rigor, né? Eu não posso exigir de um graduando que ele tem trabalho de graduação que é igual de mestrado. Não vamos, mas eu não posso exigir todo um cuidado teórico, metodológico, rigoroso, como eu vou exigir de um mestre, né? E de um doutor. E vamos lá, tem trabalho de mestrado que eu vi que a dissertação é brilhante e tem tese de doutorado que nem tanto. Então, o que em linhas gerais vai decidir não é a quantidade de lauda, gente, é a qualidade dessa escrita. Mas é uma qualidade que nós vamos avaliar conforme o nível de exigência. Um doutor se exige, no mínimo, que ele apresente a tese e defenda ela com rigor teórico e metodológico. Tá? Um mestre, ele tem que apresentar também um trabalho que tenha essa rigorosidade, mas os níveis de avaliações serão diferentes. Existem critérios para ser avaliado. Então, na essência, essa construção a gente vai percebendo o debate pelo rigor mesmo do trato ao problema. Olha só, a nossa visão ela vai ampliando. Quando nós fazemos graduação, a gente tem, às vezes, uma compreensão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Fazer pesquisa na graduação, né?
Então, a gente ainda está aprendendo muito sobre os métodos, sobre as técnicas, nós estamos iniciando esse processo. Então, o nosso TCC, ele mostra, a nosso relatório, que é o nosso TCC, ele mostra esse processo de construção inicial. Mesmo que vamos nos dedicar de ler, mas mostra isso. Na Lato Sensu, já fez um TCC, então já exige que você já tenha um conhecimento um pouco desses métodos, dessas técnicas, de fazer uma pesquisa mais bem elaborada. No mestrado, você já fez uma especialização, você já fez um artigo ou uma monografia, então você já precisa apresentar uma qualidade a mais na sua escrita. No doutorado, mais ainda. Então, justamente o nível dessa compreensão. Eu espero que eu tenha explicado, mas na minha compreensão e na forma de ver, o que diferencia é isso. É obviamente que na dissertação eu não tenho que defender uma tese. No doutorado tem tese para defender. O que é uma tese? Uma tese é você pegar ter uma compreensão de um determinado fenômeno e você defender essa compreensão a partir do que você vai pesquisar. Então, eu preciso trazer algo de inovador. A tese, ela tem esse caráter de trazer algo inédito, de contribuir de algo a mais para a temática pesquisada. Então, olha só, eu pesquisei, existe teses sobre PPPs na gestão, PPPs em várias áreas, mas na formação nós não temos. Então, eu disse, então dá para eu tenho uma tese de que o Brasil hoje, ele tem existe uma tendência na formação continuada de professores que está se alinhando cada vez mais a oferta dessa formação vir via as empresas. Então, para isso tem os institutos, tem as associações e isso tem ampliado. Então, eu tenho que provar isso. Na minha pesquisa, eu tenho que mostrar, eu tenho que defender essa minha ideia, é uma ideia minha, né? Então, é uma ideia que eu construí a partir do que eu vivi, a partir do problema, da conjuntura, das minhas análises. Então, basicamente, esses níveis de exigência são diferenciados, tá? Então, isso daí diferencia. Ju, consegui responder? Professora, muito obrigada, conseguiu sim responder, eu fico muito feliz, né, pela contribuição. A gente partilha do mesmo entendimento, né, que a monografia, na verdade, vai buscar responder um problema ali específico, mas não tão aprofundado, mais ou menos um diagnóstico, né, fazer avaliação de uma situação, né. Em linhas gerais, eu entendo que seria mais ou menos isso. O mestrado, aí ele quer um rigor a mais, né, então, neste momento, diferente da monografia, que normalmente é uma conversa entre os autores, porque a gente ainda está iniciando esse processo esse processo de aprendizagem, né, então é uma conversa entre o referencial teórico, e já na dissertação, além dessa conversa com o referencial teórico, a gente já pode, a partir da absorção do conhecimento, a gente já pode dialogar, colocar as nossas impressões, né, de uma forma assim, bem mais geral. E na tese você está defendendo ali uma ideia, né, você está defendendo uma hipótese, algo inédito, algo novo, né, como a professora mesmo deixou claro. Então, é bem interessante, porque quando a gente começa, e principalmente quando eu tentei construir a minha tese a proposta, né, do projeto de doutorado, o meu primeiro questionamento também foi esse, né, falei assim, nossa, mas será se essa proposta esse projeto de doutorado, ele tem uma conotação de tese, será se eu realmente estou buscando discutir algo que inédito, um ponto de vista inédito? Então, foi o primeiro desafio, né, no meu caso específico. Aí, professora, eu achei interessante, eu não sei se a senhora conhece, né, eu gosto de utilizar muito a revisão integrativa da literatura. A senhora conhece esse método? Sim, a senhora poderia explicar um pouquinho para a gente, por favor? Eu vou explicar. Inclusive, eu coloquei até um slide, eu faço
eu fiz esse ano umas 3 oficinas sobre a revisão sistemática de literatura, do tipo narrativa, do tipo integrativa e estado da arte. Então, eu coloquei aqui uma orientação para ajudar as pessoas que vão fazer o projeto de mestrado para o mestrado e doutorado. Eu coloquei um estado da arte, que é menos rigoroso no que se refere ao levantamento. Eu coloquei um slide aqui. A gente está com tempo, Ju, de fazer essa ainda apresentação? Sim, professora, a gente tem sim. É até que hora? Não era até meio-dia? Sim, mas a gente pode pegar aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais, acho que não tem problema. Tá, então, o que eu vou fazer agora? Nós explicamos sobre o tema e o título, eu acredito que ficou claro. A pergunta da Ju veio nos ajudar a compreender esse percurso acadêmico da construção da escrita a partir das exigências de cada nível que nós vamos passando. E eu vou agora explicar, eu já pedi uma tarefa para você que vai fazer a seleção de ver o programa, a linha, se as linhas ali pesquisadas tem algum professor que pode lhe orientar, e no lado desse professor ver o que ele tem lá de pesquisa. Então, amanhã eu vou perguntar para vocês quem fez, tá bom? Eu vou explicar agora nessa definição do teu título, sobre como se fazer um levantamento do que tem produzido, né, na minha área, e depois a gente vai deixar o restante para amanhã, tá bom? Que a gente vai trabalhar todos os elementos do projeto. Então, hoje só foi o tema e o título, e eu vou explicar isso aqui para não perder o fio da meada, e depois a gente retoma. A Nila pediu a fala, enquanto eu coloco o slide, Nila, pode falar. Para não ser redundante, né? Essa questão, às vezes, os alunos perguntam para a gente a diferença. Eu gosto muito de falar isso, porque eu trabalho com a disciplina da metodologia. E a questão do aprofundamento do objeto. Enquanto que na monografia você não tem aquela pretensão de ter logo um objeto definido, bem delimitado, já no mestrado e no doutorado, isso já é um critério, é uma exigência, é um rigor. E, por exemplo, eu também estou tentando aí fazer o coletiano doutorado, e no doutorado é mais restrito, à medida que a gente vai caminhando pelo percurso acadêmico, vai ficando cada vez mais restrito o nosso objeto de análise, porém fica mais profundo o estudo e a pesquisa. Então, o que caracteriza, o que diferencia uma etapa da outra é um aprofundamento, mas o ideal mesmo é que os alunos começam, muitos alunos acham ruim fazer TCC, monografia, mas para quem pretende, né, prosseguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, tem que trabalhar com pesquisa, isso é inevitável. Isso é condição necessária. Então, quem não tem estabilidade, não tem esse perfil, infelizmente, se eu fazer um mestrado, doutorado, tem que ter esse perfil de pesquisador, que é muito complicado. É sofrível, como a gente vê muitos candidatos reclamando, que passam por muitas dificuldades, obstáculos, depressão, e uma série de limitações, mas a gente sabe que a pessoa está fora do perfil ali e está, às vezes, fazendo uma coisa que não seja tão agradável. Eu compartilho com vocês que eu passei 24 meses, a minha ex-orientadora hoje é a orientadora da professora da Miri de hoje, entendeu? E eu só tenho a agradecer, muitos elogios a parte do programa e a minha orientadora, porque foram 24 meses prazerosos de aprendizagem, amadurecimento, aprofundamento das discussões, e até hoje estou articulada e ainda troco muitas ideias com a minha orientadora e pretendo dar percurso. Então, eu não tenho, para mim não foi sofrido a pós-graduação. Pelo contrário, foi algo prazeroso que nos trouxe a alegria, a satisfação, complementou, ampliou nossa visão de mundo, entendeu? Eu aconselho quem tiver a oportunidade de ter esse faça, vale a pena, entendeu? A gente olha, as nossas lentes, elas ficam cada vez mais aprimoradas. Era isso. Excelente. A Nila toca em um assunto que, desde quando eu fiz a minha pós-graduação em metodologia, a gente vem dialogando. Sempre que você vai escolher um título de um tema para pesquisar, escolha algo que você tenha prazer de ler, que você goste, que sabe que te dá aquele ânimo. Se você for escolher um assunto chato, né,
para você fazer, você não suporta nem ler, gente, você vai sofrer, você vai ter depressão, vai ser um horror. Escolha algo, fazer pesquisa é você dedicar anos de tua vida para isso. Então, vai pesquisar sobre algo que você tenha um prazer em ler, que você, tudo que faz daquele assunto, tu queira logo saber o que é, sabe, que te instigue nesse aspecto, porque senão vai sofrer. Eu tinha um amigo que ele não gostava de financiamento da educação, mas aí ele queria, porque queria passar no mestrado, e ele acabou fazendo um projeto sobre financiamento só para passar. E a professora, obviamente, é pesquisadora de financiamento e não pôde mudar a temática. Gente, ele sofreu demais. Ele ficou traumatizado, ele disse que nem não quero fazer doutorado, nada, porque ela dizia, tu não suporta esse tema, tu vai pesquisar sobre financiamento, dinheiro, recurso, fundos, é muito complexo. Então, pesquise sobre algo que você gosta. Então, olha só, aqui para Romanovski, que está a referência aqui, eu vou mandar para você esse artigo, ela diz que a realização do estado da arte, nós vamos fazer com base em alguns procedimentos. O que é o estado da arte? É o levantamento do que tem produzido sobre a temática que eu estou querendo pesquisar. Quando eu faço esse levantamento, eu vou ver que temática estão sendo pesquisada, que problemas estão sendo abordados e como eu posso, entre essas temáticas, construir a minha temática, construir o meu título. Tem pesquisa que já dá indicativo, olha, fizemos esse trabalho, mas ficou ainda essas questões aqui para serem pesquisadas. A sua pesquisa pode vir de uma pesquisa já feita, onde encontrou lacunas, déficits, falta, ausência, descontinuidade, você dá continuidade. Isso daí você vai ter argumentos, você vai ter um relatório de pesquisa, você vai ter um trabalho que foi construído, e você vai dizer lá na problematização da sua pesquisa, que a sua problemática partiu deste resultado dessa outra pesquisa realizada por fulano, por ciclano, onde eles pontuam uma ausência, uma carência, uma descontinuidade dessa questão, e você vai contribuir nesse aspecto, e você vai lançar as suas questões norteadoras nesse sentido. Então, para isso, eu preciso saber o que tem escrito, né? O que tem escrito? Como é que eu sei o que tem escrito? Então, você vai fazer um levantamento, e esse levantamento você já vai colocar no teu referencial teórico, aqui do teu projeto, tá? E você já vai dizer, a banca quando for ver, vai ver que você não está partindo apenas das suas instigações pessoais, você está partindo de elementos pessoais, acadêmicos, você fez um levantamento teórico para ver o que tinha escrito sobre esse tema. Isso dá uma sustentação para o projeto muito grande, tá? Eu coloquei aqui uma revisão de literatura do tipo Estado da Arte, mas tem do tipo integrativa, tem do tipo sistemática, que são rigorosas na construção, né? Mas dá ali para o projeto uma substância boa. Eu coloquei Estado da Arte, que é a que não tem tantos critérios. Primeiro critério, você tem que definir os descritores. Primeiro, esses descritores vão sair a partir do que tu quer pesquisar. O meu tema de pesquisa é formação continuada e parceria público-privada. Então, esse vai ser meu descritor. Meu projeto de pesquisa é prática pedagógica na educação infantil. Prática pedagógica e educação infantil vai ser meu descritor. Eu quero pesquisar sobre qualidade da educação básica, então é isso daí. Aí eu quero pesquisar sobre adoecimento docente, é esse teu descritor. Vê que são temas gerais, depois você vai fazer o título, né? Adoecimento docente na educação infantil do município de tal, ou da escola tal. Você pode afunilar o tanto que você quiser, daí tudo depende do teu interesse da tua pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa, ou fazer um levantamento sobre, eu quero pesquisar sobre a inclusão de alunos com espectro autista na rede municipal de Cametá, né, as políticas que estão sendo ali consolidadas, se tem, se não tem, enfim. Então, você começa a pensar na temática, depois que você decide a sua temática, você vai buscar o que tem aqui pesquisado para você. Quando você estiver fazendo essa busca, gente, vocês vão estar pegando esses trabalhos,
incrível, que vai esclarecendo as coisas para você. A tua temática, o teu título começam a vir a tema um monte de ideia, um monte de questões interessantes, você pega um caderno, vai escrevendo, e depois você vai montar direitinho seu projeto. Primeiro, você define esse descritor. Definir meu descritor, escreva aqui no meu caderno, então abra o do Word e escreve. Você vai localizar aonde é que eu vou pesquisar sobre o que tem escrito sobre isso. Geralmente se recomenda pesquisar os últimos 5 anos dos artigos. Se tu for pesquisar artigos, tu pega Qualis A1, A2, e tu pegas 2 diretórios. Cielo, que concentra maior número de artigos publicados, o periódico da CAPES também tem uma quantidade expressiva. Tá? Se você pretende fazer de uma abrangência internacional, aí tem a Lilacs, né? Aí você já pega com uma abrangência já ampla, tem vários artigos em inglês, outras línguas, tá? Então, você vai primeiro ver, mas Mary, eu quero fazer para seleção, para o doutorado. A minha recomendação para você é fazer um levantamento lá no programa de pós-graduação que tu queres fazer, sobre o que tem produzido sobre essa temática. Aí você faz um levantamento em teses e dissertações sobre o que tem produzido. Mestrado também. Se tu tiver, pelo menos para iniciar para o projeto, tá? Você faz um levantamento lá. Se você for fazer para a UFPA, mestrado em educação, doutorado em educação, faz um levantamento lá no programa de pós-graduação das teses e dissertações sobre essa temática que você quer pesquisar. E veja o objeto dessa temática aí, quando você define onde vai ser, porque, gente, não tem condições de ser em todos, né? Estão fazendo um projeto. Então, você tem que decidir, eu vou ver em artigo, eu vou ver em tese e dissertações, eu vou ver só em tese, porque eu posso ver só em tese para eu fazer o meu projeto de tese. Eu posso ver só no mestrado para fazer meu projeto de mestrado. Eu posso ver nos 2 que fica bem rico a minha pesquisa. Eu posso ver só em artigo. É o teu tempo que vai dizer. Se tu quiser ver em todos, nossa, maravilha, mas se não tiver tempo, veja só nenhum, que vai dar uma demarcação aí para a construção do teu título, objeto de pesquisa e da problematização. Eu identificando onde eu vou fazer, eu vou para a coleta desse material. Para eu coletar esse material, eu preciso levar em consideração os critérios. Qual vai ser o trabalho que eu vou querer, que eu vou estar baixando aqui para mim? Todos que tratam sobre essa temática que eu quero. Né? Então, assim, olha só, formação de adoecimento docente, mas eu quero na educação básica. Então, eu vou pegar todos os trabalhos que tratam de adoecimento docente na educação básica. Mas se for na educação superior, Mary, não, é na educação básica, vamos fazer o recorte, porque se eu não fizer esse recorte, eu vou ficar perdida com muita coisa. Mas eu achei uns interessantes da educação superior. Pega e guarda para você ler, para de aprofundar, mas tua temática é na educação básica. Mas eu quero pesquisar sobre adoecimento docente nos institutos federais de educação, né, a intensificação desse trabalho. Então, você vai pegar só da educação o quê? Superior. Achei trabalho interessante na educação básica. Baixe, mas deixe para você ler posteriormente. Priorize o que você quer fazer. Não há condições, o tempo não permite, pessoal, nós termos uma abrangência maior desse conhecimento. É preciso fazer recorte teórico, recorte temporal, recorte metodológico, porque senão não vamos dar conta do trabalho. Essa é a realidade. Então, quando você decide qual trabalho você vai querer, você leva em consideração. Eu faço uma tabela, aí eu baixo o artigo, esse aqui serve, seleciono, esse aqui serve, seleciono, esse aqui serve, seleciono. Aí, quando termina, eu vou ler o resumo deles. Não tem condição de ler tudo, é outra realidade. Ainda mais tese de dissertação, 100 e pouca, 200 e poucas laudas. Escolha o resumo para ler e diga, foi feita apenas a leitura do resumo. Quando você estiver lendo o resumo, estou lendo aqui o resumo, abra uma ficha e uma tabela, um quadro, sei lá como você queira falar, um quadro, né, porque é fechada, a tabela não é fechada. Você põe tema ou título, o objetivo desse trabalho, da tese ou da dissertação, do artigo que você vai pesquisar, o problema que a pessoa abordou,
que metodologia usou e se teve algumas principais conclusões. Faça esse quadrozinho. De posse desse quadro, você vai ter todos os elementos necessários para vir aqui defender o seu título, argumentar, contextualizar a tua problemática, fundamentar teoricamente, metodologicamente, ver quais são as metodologias mais utilizadas, se você também pode fazer dessa forma, enfim. E depois de tudo, você vai organizar, né? Organizar o que é a análise desse quadro que você levantou, vendo as tendências da temática mais abordada, qual temática tu pode construir a tua que vai ser um diferencial, ou as relações que foram estabelecidas, as ideias que eles pontuaram, enfim, tá? Aí você vai fazer a análise e elaboração desse material que vai enriquecer o teu projeto de pesquisa e ajudar a definir o teu título do projeto. Então, eu sei que eu expliquei muito rápido isso aí, nosso tempo já terminou. Só para fechar nessa manhã, amanhã nós vamos continuar. Hoje nós trabalhamos só tema e título, diferenciando pela questão da abrangência. A Nila fez todo um aporte teórico, metodológico e da sua experiência da construção do projeto de pesquisa. E o que eu coloquei foi bem breve sobre esse levantamento, que você já pode começar a fazer hoje, tá? Se você já tem seu tema, seu título, hoje já comece a fazer isso que eu já pedi. Eu só quero lembrar para vocês que um bom tema é aquele sobre o qual tem fonte o quê? Alcançável de consulta. E como é que eu vou saber? Agora, quando você for fazer o levantamento, você vai ver quem está produzindo sobre essa temática, o que tem sido produzido, que vai lhe dar esse alicerce. Então, na escolha, a decisão deve ser precedida dessa verificação, já que eu estou dizendo aqui, tá? Sobre o que você quer pesquisar. E ele deve ser relevante cientificamente, socialmente, né? Porque nós não pesquisamos para satisfazer nossa vontade, nós pesquisamos para contribuir com a sociedade, para ajudar o outro, né? Eu fico emocionada quando Marques, ele tinha 17 anos, e ele foi fazer o trabalho de mestrado dele, que seria como se fosse um mestrado, né? E foi perguntado para ele o que levou ele a escolher sobre aquela temática e por que ele queria pesquisar sobre isso. Ele disse que não vale a pena fazer nenhum trabalho se esse trabalho não for para ajudar o outro, se não for para contribuir com o mundo melhor. Então, essa é a essência de quem quer pesquisar nesse sentido. Todas as pesquisas em todas as áreas, elas têm que ter esse viés humano para um mundo melhor. Então, você pode... tem que ser desenvolvido num quadro metodológico alcançável. Então, não pense em fazer um projeto de pesquisa, entrevistar alguém que você não tem condição nenhuma de chegar perto, que você não tem condição. Eu quero fazer um projeto de pesquisa, mas a pessoa que eu vou entrevistar mora no estado tal, eu não tenho dinheiro para pagar avião, então não é um quadro metodológico alcançável, que você tenha condições. Que você não tem condição, não adianta arriscar aqui, tá? Mesmo que alguém já tenha estudado em outras áreas, já há uma elaboração teórica consistente do que tu queres, mas você vai trazer um elemento diferencial para contribuir de forma científica, relevante, então faça, nada impede você fazer. A questão é, tem orientador para te orientar? Veja isso, tá bom? Então, gente, nosso primeiro momento, amanhã nós vamos trabalhar a delimitação do tema, o problema, o referencial teórico, metodológico, e como se constrói todos esses elementos com dicas, mostrando nossos projetos que nós fizemos, que foi submetido, meu projeto tirou 9 quando foi submetido, eu passei também com uma boa colocação, nem lembro mais, mas os meus projetos sempre ficaram entre 9 e 9,5, 10, eles nunca foram reprovados, eu nunca tive nenhum projeto reprovado, então a gente... E sempre foi esse caminho que eu percorri, né? Esse que eu estou compartilhando com vocês, esse slide, ele foi elaborado a partir da minha experiência com a Nila. Nós temos conhecimento de metodólogo como a professora, como os que nós citamos aqui, tem o Antônio Joaquim Severino, tem a Ivani Fazenda, tem a professora Cecília Minay, que eu gosto particularmente muito dela. Então, a gente tem esse conhecimento do metodológico e desses metodólogos que nos auxiliam, mas os slides foram elaborados a partir da nossa experiência, para compartilhar com vocês. Então, eles nos respaldam porque nos ajudam na construção do conhecimento, mas esse slide foi a partir da nossa experiência, tá? E
Eu também já ministro essa disciplina há muitos anos. Eu sou metodologia, elaboração de projeto. Então, gente, essa manhã nós vamos ficar por aqui. Agradecemos a todos, nós estamos com o nosso horário já estourado, e ficou esse dever de casa aí para vocês fazerem. Amanhã nós estamos aqui novamente, 10h30, queremos começar no horário, para dar tempo de concluirmos com tudo o que nós temos que fazer e esperar também as dúvidas de vocês, as perguntas. Eu passo a palavra para a Nila e para a Ju, se elas vão concluir algo, e desde já, obrigada. Bom, gente, obrigada também, aproveitar, agradecer o apoio, a organização ali da Juliana, que deu suporte para a gente, agradecer por vocês, pela participação, pelas perguntas, sejam assim mesmo, questionadores, tentem trazer para esses momentos as dúvidas de vocês, porque eu não fiz o que vocês estão fazendo, tentei 6 vezes, né? Eu bato muito nessa tecla aí. Eu tive que errar e aprendi com os erros. Seria interessante eu começar a ouvir a voz da experiência, aquelas pessoas que já tinham feito, e com isso eu ia construir o meu projeto, mas não, fui batendo minha cabeça, juntando as pedrinhas do quebra-cabeça para tentar chegar onde eu cheguei. Eu agradeço, eu espero que esse primeiro momento foi um momento introdutório, vocês tenham gostado, compreendido, entendido a nossa abordagem. E até amanhã, no mesmo horário, certo? Bom, pessoal, agradeço a participação de todos. O minicurso, na sua primeira parte, encerra aqui. E amanhã a gente se encontra no mesmo horário, tá bom? Muito obrigada mais uma vez a todos. Até amanhã. E quem tiver interessado, faça o dever que eu passei hoje e amanhã nós vamos retomá-lo, tá bom? Eu aguardo vocês. Professora, repita, por favor, a atividade para amanhã, o dever de casa. Eu pedi para que quem vai fazer seleção para mestrado, doutorado, ir lá no programa de pós-graduação que está querendo fazer, ver a linha de... baixar o último edital que selecionou, ler esse edital, ver as linhas de pesquisa, os professores que aceitam o orientador, qual desses você acha que poderia estar condizente com o teu tema, e no Lattes do professor ver o que ele tem produzido. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tá ok, professora. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Até amanhã, às 10h30 em ponto. Tchau. Tchau, pessoal. Bom almoço. Tchau, gente.